dormir bem é fundamental para a saúde, a gente sabe, né? Só que nem todo mundo consegue. Hoje, 1 a cada 3 adultos no mundo dorme mal por causa de uma interrupção momentânea da respiração durante o sono. A apneia, que costuma vir acompanhada do ronco, é provocada pela dificuldade da passagem do ar para os pulmões, muito comum em obesos. O grande problema é que quando o cérebro percebe a falta de oxigênio, o corpo libera adrenalina e a pessoa acorda para respirar. Nesse processo, a pressão arterial sobe, o coração dispara. Nós convidamos aqui hoje, então, o otorrinolaringologista Francis Vinícius para falar sobre esse assunto no quadro Vida Longa. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação, viu? Esse aí é só um dos distúrbios do sono, né? A apneia. Muito comum nas pessoas que, às vezes, têm um dia a dia muito estressado, muito estressante, muito corrido. Com certeza. O estresse é um dos fatores que predispõe. Mas a síndrome de apneia obstrutiva do sono, como nós chamamos, ela é uma doença que ocorre quando existem essas paradas durante o sono. Muita gente se preocupa mais, Devan, com o ronco. Né? É muito comum a gente receber o paciente no consultório que se queixando do ronco, mas o ronco é o ruído que é provocado pelo fechamento, pela passagem do ar nesse fechamento da via aérea. O que preocupa mais a gente, na verdade, são as consequências dessa parada da respiração durante o sono. Isso pode acontecer muitas vezes. Essa semana uma paciente chegou no meu consultório com o resultado de um exame e perguntou: nossa, como é que eu acordei 90 vezes na noite? Nossa, muito. Exatamente. A pessoa, geralmente, quando ronca, né, ela, como bem colocou, fica querendo resolver esse problema do ronco, né? Isso. E, às vezes, ela se assusta à noite e fala assim: nossa, eu ronquei tão alto que eu até me assustei. Na verdade, tem essa relação, né? Ela está com uma apneia, no caso. Isso. O que acontece é que muitas dessas pessoas estão roncando, estão tendo microdespertares, como a gente chama, e aí ocorre uma parada na respiração, que é a apneia, que dura, no mínimo, aí 10 segundos, né? E aí a pessoa diminui a oxigenação, acaba acordando, muitas vezes assustada, né, com aquilo. Isso assusta o cônjuge, pessoas que estão ao redor, né? A pessoa que ela, às vezes, não é nem obesa, né? Que a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, dessa relação. Mas que ela fala que só ronca quando bebe, por exemplo. É muito comum, né? As pessoas relatarem isso. Tem a ver também com a apneia ou é uma coisa esporádica, não tem uma ligação? Tem a ver. O efeito do álcool, ele relaxa, né, o corpo, e a musculatura também fica mais relaxada. Com isso, você pode ter um fechamento mais fácil do que se a pessoa não tivesse feito a ingesta de álcool. Então, a apneia, ela pode acontecer, se não é necessariamente toda noite a pessoa vai ter, ou ela obrigatoriamente sim, é um sono, é uma noite mal dormida todos os dias? Então, a síndrome de apneia obstrutiva do sono, ela ocorre em 3 níveis, digamos. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser severa. Então, quanto mais grave, mais a pessoa vai estar incomodada. Geralmente, quem tem mais apneia, e a gente consegue ver isso através do exame de polissonografia, a pessoa ela vai ter isso diariamente, vai dormir mal e vai ter um dia a dia de sonolência. A pessoa vai estar sempre cansada durante o dia. Eu falei no caso de ser muito comum, né, nas pessoas obesas, por quê, doutor? Então, na verdade, a obesidade, por si só, ela já dificulta a respiração. Geralmente, essas pessoas, elas costumam ter uma circunferência cervical maior, né? E também a musculatura tem um menor tônus nessas pessoas. Além disso, Devan, quando a gente dorme, um bom sono, o nosso corpo funciona melhor e produz as enzimas necessárias para o nosso metabolismo. Então, acaba que essas pessoas elas tendem realmente a ser obesas, porque elas têm distúrbios metabólicos associados. Então, eu gostei muito do nome aí, vida longa, porque quem quer ter vida longa precisa dormir bem, né? E aí, essas pessoas que têm esse tipo de distúrbio, elas tendem a ter hipertensão arterial sistêmica, infartam mais, têm maior taxa de AVC, elas são pessoas que têm taxas de colesterol muito elevadas. As pessoas que têm o colesterol elevado, elas se preocupam muito com a alimentação. Válido, super válido. A alimentação é muito importante. Mas a síndrome da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, ela está relacionada a níveis de colesterol elevadíssimos, o mau colesterol, né?
e, consequentemente, formação de placa, infarto e todas essas alterações que eu citei. Às vezes a pessoa ela pode até não entender por que ela está com todos esses problemas, né? Quando vai descobrir, investigar, o problema está justamente no sono, né? Porque ela não tem não consegue ter noites bem dormidas, né, doutor? Exatamente. E aí é importantíssimo que ao detectar o ronco, esse cansaço, esses sintomas clássicos, né? Procure um profissional para poder fazer um tratamento. Hoje existe tratamento, né? E a gente pode viver uma vida com maior qualidade quando bem tratado. Quando a pessoa, claro, ela dorme na companhia de alguém, eu acredito que seja mais fácil de identificar, porque a outra pessoa pode se sentir incomodada e pode relatar para ela o que está acontecendo. Agora, no caso de quem mora sozinho, por exemplo, dorme sozinho e não consegue, às vezes, entender o que está acontecendo, acorda ou acha que é porque está com vontade de ir no banheiro e não consegue identificar. Qual que é o melhor caminho para saber que ela está com um distúrbio do sono, doutor? Qual o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo ali durante essas horas de sono? Essas pessoas, geralmente, elas chegam no consultório se queixando de sonolência diurna. Então, são pessoas que estão sempre cansadas, né? Ou então, estão já desenvolvendo um problema secundário, como eu citei. São pessoas que, como você disse, podem ser obesas, né? Um grande fator, né? E, assim, partindo para a parte da síndrome obstrutiva do sono infantil, você falou aí, a pessoa que não tem uma pessoa por perto. Isso pode ocorrer em criança também, né? Geralmente, quando ocorre na infância, é decorrente de outros problemas, como aumento de vegetações adenoides, que são glândulas que a criança apresenta na parte posterior do nariz, aumento das amígdalas, e aí a criança também vai roncar, também vai ter apneia, e aí, se a criança dorme só e os pais não observam, isso também pode passar batido. Então, é importante realmente ter esse tipo de observância. Para a gente encerrar rapidamente, qual o tratamento, né, nesses casos? Então, se for uma síndrome da apneia do sono leve, então a gente pode partir para um tratamento conservador, orientar a perda de peso, atividade física. Orientamos também que a pessoa não durma de barriga para cima, né? A pessoa durma de lado, com cabeceira elevada. Essas medidas, elas podem trazer uma melhora, tá? Porém, quando a gente tem uma síndrome de apneia do sono moderada, severa, a gente precisa individualizar o tratamento. Existem várias formas, né? Na leve, a gente pode usar ainda fonoterapia, já existem alguns fonoaudiólogos que trabalham com isso com sucesso. E, para casos mais graves, a gente pode usar aparelhos que colocam uma pressão positiva na respiração, impedindo que a via aérea feche. A gente não vai ter ronco dessa forma, não vai ter apneia. Alguns casos selecionados podem ser abordados cirurgicamente. Hoje, aqui em Sergipe, nós somos um dos poucos estados que realiza já uma nova técnica de cirúrgica, que é a faringoplastia lateral, que a gente consegue também ter bons resultados em síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tá certo, doutor Francis, muito bom. Muito obrigado pela participação, pelas informações. É aquilo, né? Observar sempre para resolver o problema o quanto antes e procurar a ajuda de um especialista. Não é isso? Bom dia, viu? Obrigado pela participação.